7h01, um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM, eu sou Luiz Megali. Vamos juntos até as 9h20 da manhã com muita informação e prestação de serviços nesta segunda-feira, 4 de abril de 2022, um dia depois do fim de semana dos campeões estaduais. Daqui a pouquinho a gente vai falar de todos eles. Parabéns a todos que levantaram a taça nesse domingão e também no sábado. Teve jogo no sábado. Aliás, que jogo, né? Pela final do Campeonato Carioca. Time de colunistas da Band News escalado hoje com Mônica Bergamo, José Simão, Milton Neves, Eduardo Barão dos Estados Unidos, Felipe Quilin de volta de Londres, Rodrigo Orengo de Brasília, Cristiano Pinho do Rio de Janeiro, Juliana Rosa com os números da economia, Rodrigo Aidar com as maluquices do poder jurídico que infelizmente tem permeado aqui o nosso Brasil, não por causa só do poder jurídico, mas pelas divisões constantes entre os poderes que a gente tem observado perigosamente aqui no nosso país. No estúdio, sempre a melhor e mais independente análise, porque é no estúdio que está Carla Bigato. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, os nossos ouvintes. Mas como tem gente escrevendo cedo hoje pra cá. Não é? Mandando bom dia pro Megali. Aliás, eu tava andando ali na região da Pompeia ontem, encontrei 2 ouvintes da rádio, a Margarete e o Sérgio. Eles disseram, amanhã... manda aquele abraço pro Megali. Margarete, Sérgio, tá dado. Margarete e Sérgio, isso é essa gozação, ok, parte do futebol. Um abraço, eles mandaram um abraço, são ouvintes da rádio. E mandaram um abraço pra você. Eu reparei, foi sem querer, mas o inconsciente age nessas horas. Eu meti uma camisa amarela. Amarelou, né? É isso, menor dúvida. Essa camisa é um editorial. É isso, já diz tudo o que aconteceu. O que aconteceu ontem lá no Allianz Parque. Mas olha, que fique registrado aqui que, mesmo depois da vitória por 3-1, eu disse que o Palmeiras seguia favorito, que o Palmeiras era um timaço e que tinha total condição de reverter o placar. E eu falei isso sem nenhum traço de ironia. Eu realmente achei, naquele momento em que a gente tomou aquele golzinho, no final do jogo no Morumbi, que o título tinha escorrido pelos dedos naquele instante. 3-0 seria bem mais difícil. Ah, mas foi 4, mas é diferente. Se entrar precisando fazer 3 é diferente. Precisando fazer 2 é outra coisa. Eu realmente achei que naquele instante o título escapou. E foi pra lá pros lados da Carla Bigato. Portanto, não fiz troça, não fiz gozação. Não fez mesmo. Mas todo São Paulino tem essa tática, vai. De falar tática. Isso todo São Paulino pra lá na frente já ter o argumento pronto. Não é? Eu juro. Barão é igualzinho. Barão é igual. Juro que não é tática. É nada. O Barão vai lá e tripudia no Twitter, é diferente. Não era tática, não. Eu realmente achava isso. Naquele momento em que o gol saiu, já era. O título era do Palmeiras, estádio lotado, time muito forte. Mas daqui a pouquinho, no horário local, eu faço um editorial mais completo. Bom, e daqui a pouquinho também a gente fala sobre os outros vitoriosos, né? É claro, mas vocês não iam perder a chance, né? Bom dia, Sheila. Bom dia, Megali. Bom dia pra Carla. Bom dia a você que nos acompanha. Outros vitoriosos? Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro. Parabéns aos torcedores. Fim de semana... Brusque, em Santa Catarina. Brusque, em Santa Catarina. Segundo título da história. Atlético Goianiense. Não vou lembrar todos de cabeça Manaus, aqui. No Amazonas. Daqui a pouquinho a gente fala de todos. Até porque tem muita notícia, tem muita informação. A gente teve um fim de semana trágico, infelizmente, no Rio de Janeiro. Tem muita informação ainda sobre as cenas de atrocidade observadas na Ucrânia nesse fim de semana, ainda com muitos desdobramentos. Então vamos que vamos. Atualização dos principais destaques de hoje, né? É isso aí, meu galo. Toca a bateria. Mais uma vez, o Rio de Janeiro tem mortes durante temporais. A gente tem informação ao vivo chegando com o Cristiano Pinho. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Até o momento, 16 mortes confirmadas em Angra dos Reis e Paraty, na Costa Verde. Além de Mesquita, na Baixada Fluminense, os trabalhos do Corpo de Bombeiros se concentram principalmente agora na Costa Verde, onde há ainda pelo menos 7 pessoas desaparecidas. São 3 em Angra dos Reis, onde foram registradas 8 mortes, e moradores de Ilha Grande, que fica também na região de Angra dos Reis, afirmam que pelo menos 4 pessoas também teriam sido atingidas por deslizamentos de terra. A prefeitura afirma que esse número é impreciso, porque fica em uma vila de pescadores e os moradores não sabiam exatamente quantas pessoas estariam em casa no momento em que esse deslizamento foi registrado na ilha, mas o Corpo de Bombeiros trabalha com o número de 4 pessoas. São mais de 300 desabrigados na cidade da Costa Verde, que já viveu outros momentos também de temporais que foram arrebatadores para o município. A gente conversou, por exemplo, com um morador de Angra dos Reis nesse fim de semana, o Josinildo, que disse que não esperava que fosse mais uma vez enfrentar uma situação como essa. A gente
via passar em televisão, viu acontecer em 2010 aqui em Angra, lá na cidade, e a gente não esperava, tinha cisma, mas não esperava que acontecesse com a gente. Em Paraty, o deslizamento que matou 7 pessoas da mesma família aconteceu na praia de Ponta Negra, uma praia remota, o acesso muito complicado por terra, principalmente por conta dos deslizamentos que foram registrados na estrada Rio Santos e outras internas que dão acesso para essa praia, e pelo mar também, porque estava bastante picotado, muito mexido diante da chuva que atingiu o município. Bom, em Paraty, pelo menos até as últimas informações atualizadas, não há mais a procura por desaparecidos. Esse temporal que começou na sexta-feira à noite castigou também cidades da Baixada Fluminense. Como eu disse, uma das mortes foram registradas lá. Em Mesquita, um homem acabou recebendo uma descarga elétrica quando tentava ajudar uma pessoa que estava num ponto de alagamento e não resistiu aos ferimentos. Em Belfor Roxo, muita chuva também, pessoas ficaram ilhadas, mais de 300 ficaram desalojadas e precisaram ir para casa de parentes. E a maioria acabou perdendo tudo dentro de casa. Por exemplo, a Camille Vitória Domingos, que está há 12 dias do nascimento do primeiro filho, grávida de 16 anos, perdeu todo o enxoval durante esse temporal. A água já tinha molhado de algumas coisas, tudo. Aí o colchão estava boiando, tentou recuperar algumas coisas, né? Conseguiu recuperar meu documento, pegou algumas fraldas, poucas fraldas. Minha roupa molhou, as coisas do bebê molhou. Nova Iguaçu, município vizinho, foi uma das cidades que precisaram entrar em estágio de alerta. Durante a nossa cobertura de sexta para sábado, os relatos que a gente recebia eram de desespero das pessoas e também de pessoas que tinham a percepção de que o Corpo de Bombeiros não estava dando conta de tantas ocorrências e alagamentos. A gente tem alguns trechos. Pode nem sair para lugar nenhum, né? Porque não tem como. A água aqui dentro da parte de baixo da minha casa tá no meu pescoço. Foi questão de 35 minutos a chuva veio, temporal. Quando foi ver, a água já estava na canela, só subia. Veio até o peito. Perdi tudo dentro de casa, tudo. Existem pessoas que dormiram, né, na rua, ilhadas, em ônibus. A impressão que se tem é que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, o local, não estão dando conta da quantidade de ocorrências. Na Baixada Fluminense, ainda trabalhos de limpeza, mutirões sendo realizados, trabalho de voluntários também para recolher donativos, mas felizmente não há mais registro de vítimas e o trabalho por lá do Corpo de Bombeiros foi encerrado. Mas repetindo, em Angra dos Reis, sendo 3 pessoas no continente e 4 na Ilha Grande, ainda 7 desaparecidos. E chove nesse momento, Pinho? Como é que está a previsão para os próximos dias, para as próximas horas? O tempo ainda está fechado em grande parte da região metropolitana e também dessas áreas que a gente citou da Costa Verde. Mas a chuva deu uma trégua, só que ainda é aquele tempo muito abafado que indica que pode chover. A própria previsão diz que ainda não está afastada a possibilidade de chuva, mas felizmente deu uma secada e de ontem para hoje isso foi até um ponto positivo para o trabalho de buscas. O solo também secou um pouco, ainda está encharcado, é um risco, mas pelo menos secou um pouquinho e nesse momento não chove. Mas é torcer também para que não haja chuva forte nas próximas horas, nos próximos dias. Pinho, obrigada pelas informações. Ele volta mais tarde com mais detalhes, mais destaques do Rio de Janeiro. Até mais. Até. Bom, inclusive com a nossa reportagem falando ao vivo de Angra, onde a gente volta a acompanhar o trabalho que é realizado por lá. A chuva também atingiu de maneira muito forte o litoral norte de São Paulo. Cerca de 60 pessoas estão desabrigadas na cidade de Ubatuba. Choveu demais durante todo o fim de semana nessa região. Quedas de barreira, queda de árvores e, por isso, rodovias foram fechadas. A Oswaldo Cruz, que liga o litoral norte ao Vale do Paraíba, no interior paulista, continua fechada. Interdição nos 2 sentidos, no trecho entre Taubaté e Ubatuba, do quilômetro 66 ao 88. Rodovia Rio Santos e também rodovia dos Tamoios, que passam pelo litoral norte paulista, chegaram a ter bloqueios no fim de semana, mas já foram liberadas. Amigos, políticos, admiradores prestam homenagem à dama da literatura brasileira Lídia Fagundes Telles, que morreu neste domingo aos 98 anos. O corpo de Lígia foi velado na Academia Paulista de Letras, no centro de São Paulo, e será cremado hoje na Vila Alpina, no crematório da Vila Alpina, na zona leste da capital. Falando à Band News FM, o poeta e escritor Marco Lucchesi, ocupante da cadeira de número 15
da Academia Brasileira de Letras disse que Lígia Fagundes Telles combinava perfeitamente as figuras de escritora e intelectual. Lígia era realmente um sol porque iluminava e dava calor. Iluminação porque ela tinha uma nitidez profunda quando ela construía um personagem, mas também o calor porque ela era solidária àquelas personagens, solidária aos desafios do país, enfim, era uma figura realmente completa, tanto sob o ângulo da escritora propriamente dita, como também da intelectual. Em 2005, ela ganhou o Prêmio Camões, o mais importante da literatura em língua portuguesa, pelo conjunto da obra. No mesmo ano, em entrevista à Band News FM, Lígia Fagundes Telles falou sobre a importância da educação no Brasil. Os jovens estão interessados na cultura. O que o escritor pede? O leitor. Educação, precisa saber ler. É preciso paixão para poder levar adiante essa bandeira, que é a bandeira da educação. A paixão com um certo laivo de cólera, porque o escritor está um pouco encolerizado vendo a situação tão difícil do Brasil, tão difícil. E seguimos encolerizados, viu, Lígia? Desde 2005, infelizmente, nenhum administrador, nenhum presidente, nenhum governador ouviu as palavras da dama da literatura brasileira. O Ministério de Minas e Energia inicia a busca por uma nova indicação para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras, depois da desistência de Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo desistiu oficialmente do posto na estatal, alegando que precisa se concentrar na gestão do rubro-negro. Existe a possibilidade de que Adriano Pires, o preferido do governo Bolsonaro para presidir a Petrobras, também desista da indicação. Segundo o jornal O Globo, Landim e Pires não teriam aprovação fácil pelo comitê interno, que avalia se eles têm ou não condições de ocupar os cargos para os quais foram indicados. Os dois teriam relações que configuram conflito de interesse. Landim tem ligação com o empresário Carlos Soares, sócio da distribuidora de uma distribuidora de gás, aliás, mais de uma, né? E Pires é consultor e empresário e também de diversas outras empresas e associações do setor. A campanha de vacinação contra a gripe começa hoje oficialmente em todo o país. Detalhes com a Paloma Moraes. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 76 milhões e 500 mil pessoas até 3 de junho. Na primeira etapa da campanha, que ocorre de hoje a 2 de maio, serão vacinados idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. A segunda, que vai de 3 de maio a 3 de junho, tem como público-alvo crianças de 6 meses até 4 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades, quem tem deficiência permanente, membros de forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa e pessoas privadas de liberdade. Temos mudanças nas regras de entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Fala aí, André Coutinho. Viajantes totalmente vacinados não precisam mais apresentar um teste negativo de Covid-19 para entrar no Brasil. Também não é mais necessário preencher a declaração de saúde do viajante da Anvisa. Desde o último sábado, basta apresentar o comprovante de imunização completa, que pode ser exigido tanto no embarque quanto na chegada. Com o fim da exigência, é esperada uma melhora ainda maior nos números do transporte aéreo brasileiro, que ainda estão 40% abaixo da demanda pré-pandemia. Neste final de semana, a ANAC divulgou um crescimento de mais de 360% do setor aéreo em fevereiro, em relação ao mesmo mês de 2021. Uma nova pesquisa do Instituto Datafolha mostra queda na reprovação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Tem uma dupla negativa aqui, fica mais difícil entender. Melhorou a avaliação do Bolsonaro em relação ao que ele fez durante a pandemia. 46% dos entrevistados continuam avaliando a gestão da crise sanitária como ruim ou péssima. Só que esse número era de 54% no levantamento feito em setembro do ano passado. Hoje, 28% consideram o desempenho de Bolsonaro ótimo ou bom e 25% acham regular.
E o fim do troca-troca de partidos para as eleições de outubro. Destaque de Brasília, João Pedro Melo. Pelo menos 125 dos 513 deputados federais mudaram de legenda durante a chamada janela partidária, que terminou no fim de semana. A janela é o intervalo de 30 dias que a legislação concede a parlamentares 6 meses antes da eleição para que eles troquem de partido sem o risco de perder o mandato. O Partido Liberal, que hoje abriga o presidente Jair Bolsonaro, foi a sigla que mais cresceu. Tem agora 73 parlamentares. Já a União Brasil foi o que mais perdeu deputados, tendo 47 agora. A janela não abarca os senadores, que podem trocar de partido a qualquer momento, mas alguns também aproveitaram o período para a troca de legendas. Pela primeira vez na história, os estados do Ceará e do Piauí são governados por mulheres. Isolda Sela, do PDT, assumiu o governo cearense depois da renúncia de Camilo Santana, do PT. Já no Piauí, a petista Regina Souza vai chefiar o estado com a saída do colega de partido Wellington Dias, os dois agora ex-governadores, que disputam uma vaga no Senado nessas eleições de outubro. O PT do Rio de Janeiro aprova o apoio a Marcelo Freixo para o governo do Rio de Janeiro. Andressa Buzani. No dia 30 de abril, acontece o lançamento oficial da pré-candidatura do deputado estadual André Siciliano ao Senado pelo PT. O evento vai acontecer em uma casa de shows em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na manhã deste domingo, o Diretório Estadual do PT aprovou em plenária virtual o apoio à pré-candidatura de Siciliano ao Senado e a aliança com o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB, a governador. Formado por 60 membros, 54 delegados participaram da plenária e aprovaram por unanimidade a candidatura de André Siciliano, enquanto a aliança com Freixo teve apenas 3 votos contra. Agora 7h17 pelo horário de Brasília, a gente volta a estabelecer contato com a reportagem do Rio de Janeiro, porque há uma atualização, e uma triste atualização com relação ao número de mortos por causa dos temporais no Rio. Cristiano Pinho, de volta por aqui. Qual é a atualização, Pinho? Oi, Carla. Mais 2 mortes confirmadas em Angra dos Reis, no bairro Monsuaba, que foi um dos mais afetados pelo temporal. Essas 2 pessoas que foram localizadas agora debaixo de um imóvel que foi soterrado estavam entre as 3 desaparecidas que nós comentávamos há pouco. Então, com essa atualização, sobe para 18 o número de mortes decorrentes do temporal que atingiu várias regiões aqui do Rio entre sexta e sábado, sendo 10 mortes em Angra dos Reis. Uma pessoa ainda é procurada nesse mesmo ponto, em Monsuaba, e os moradores da Ilha Grande, uma ilha que fica em Angra dos Reis, ainda reclamam por 4 desaparecidos que também são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Obrigada, Pinho. Sempre são os mesmos perfis, né? Presta atenção. São pessoas que moram nas encostas e veem as casas sendo engolidas, né? Pela lama, pela enxurrada de lama, pela terra que desce com toda a força ali dos morros. Sempre são os mesmos perfis de pessoas. Obrigada. Pinho volta mais tarde. Há um sistema de alerta, né, que existe para moradores daquelas regiões litorâneas. O Pinho está conosco ainda. Essas pessoas recebem SMS da Defesa Civil alertando para a possibilidade de chuva forte, de deslizamento. Eu acompanhei ontem no Twitter do André Barcinski, jornalista cultural e tal, um tremendo jornalista que mora em Paraty. Ele digamos, assina, não é assina, enfim, ele está inscrito aí nesse serviço, e ele reclamou com toda a razão do seguinte: a chuva forte em Paraty, por exemplo, começou no fim da tarde de quinta-feira. O alerta da Defesa Civil chegou antes, ao 12h23 de quinta-feira. Alerta para fortes chuvas. Só que só no dia seguinte, com a situação já crítica, com deslizamentos já acontecendo, é que veio o alerta de risco para deslizamentos. Na sexta-feira, às 7h51. Nesse momento, a terra já deslizava em várias regiões ali da Baía de Paraty. Se esse alerta tivesse vindo antes, né, a Defesa Civil já sabia que ia chover muito, já sabe que tem muita gente que mora ali em áreas de risco, em construções irregulares, possivelmente daria tempo de avisar as pessoas que moram em áreas de risco e retirá-las. Quem sabe 1, 2, 3 vidas, já seria uma grande coisa, poderiam ter sido salvas se esse alerta tivesse vindo mais cedo. Então, não funcionou, né, Pinho, esse serviço da Defesa Civil, ou seja, do governo do estado, da prefeitura, para alertar as pessoas sobre o risco das chuvas fortes.
A gente teve sim problemas com relação a esse serviço, Megali, e também com a própria resposta. Vários moradores tiveram dificuldades para poder acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, já se encontrando nessa situação ou de risco dentro de um imóvel alagado, morando em uma encosta que estava ameaçando deslizar, ou até mesmo tentando socorrer vizinhos que já tinham sido alvo de deslizamentos. Então a gente também recebeu mensagens nesse sentido depois já do temporal, de pessoas que não conseguiam acionar sequer as autoridades para ter aquele suporte já depois que o problema já tinha sido registrado. O que acontece também, segundo a Prefeitura, é que, por exemplo, nessa área de Paraty, em Ponta Negra, onde foi registrado o deslizamento que matou praticamente uma família inteira, só um filho de uma mãe que morava ali com os 7 filhos sobreviveu, está internado em estado gravíssimo, é que ali tem um problema de sinal, então poderia ter atrasado também até mesmo aquele primeiro SMS que chega alertando para a previsão de temporal, mas não foi só ali, então realmente muita gente reclamou desse serviço em Paraty e também em Angra dos Reis. Bom, daqui a pouquinho, Pinho, a gente volta a te acionar, mas é claro, espaço aberto, havendo atualização, vocês voltam a fazer contato aqui com a gente, mas a gente segue falando do Rio de Janeiro por causa da paralisação dos garis no Rio. A Gabriela Souza tem os detalhes. Os garis do município do Rio voltam a paralisar os serviços de coleta nesta segunda-feira. A decisão por parte do sindicato, que representa os profissionais de limpeza, foi anunciada neste domingo. Apenas um contingente de 30% vai ser mantido para atender a população. Em nota, a categoria informou que nesses últimos 3 dias, a greve só foi suspensa por conta das fortes chuvas que caíram na cidade. O sindicato informou ainda que a prefeitura não abriu diálogo para apresentar proposta satisfatória aos empregados da Conlurb. Greve de metroviários, na capital mineira, manchete de Alessandra Ribeiro. Belo Horizonte começa mais uma semana com a greve dos metroviários, que segue por tempo indeterminado. De acordo com o Sindimetro, o sindicato da categoria, ainda não houve proposta do governo federal para as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores. Eles pedem garantias para evitar a demissão de mais de 1.600 servidores após a privatização da CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Segundo a CBTU, o metrô é o meio de locomoção utilizado por cerca de 100 mil pessoas em dias úteis. Assim, a greve tem prejudicado cerca de 70 mil passageiros por dia, de segunda a sexta-feira. Em atualização das investigações sobre aquele trote universitário muito violento no Paraná, o Ângelo Sfayer traz pra gente todos os detalhes. Caberá ao Ministério Público apresentar ou não uma denúncia criminal contra os 4 veteranos do curso de Medicina Veterinária da UFPR suspeitos de provocar queimaduras em calouros durante um trote no campus Palotina, no interior do Paraná. Segundo a Polícia Civil, eles foram indiciados por lesão corporal e constrangimento ilegal. Os estudantes, 2 homens e 2 mulheres com idades entre 21 e 23 anos, também passam por um processo administrativo que pode levar à expulsão da universidade. Presos em flagrante na última quarta-feira, eles deixaram a cadeia entre sexta-feira e domingo após pagar fiança estipulada em R$10 mil. Vamos passar agora para os destaques internacionais. Viktor Orbán vai continuar como primeiro-ministro da Hungria. O partido do político de extrema-direita novamente conseguiu 2/3 no parlamento, o que, portanto, permite fazer mudanças, aprovar mudanças na Constituição, sem depender de outros partidos, de outras siglas. Ao comemorar o resultado, o premier disse que a vitória foi tão grande que pôde ser vista de Bruxelas, em uma referência à cidade que é sede administrativa da União Europeia. Orbán está no poder na Hungria desde 2010. E a Ucrânia acusa a Rússia de ter massacrado civis na região de Kiev. Pede uma investigação ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Os russos negam e dizem que as imagens de corpos nas ruas de cidades atacadas foram forjadas. Mas será? A informação chegando com Arthur Queiroz. 400 corpos são encontrados próximos a Kiev, segundo a Procuradoria-Geral da Ucrânia, que também acusou os russos de um massacre na cidade de Bucha, a pouco mais de 30 quilômetros da capital, onde outros 200 civis foram encontrados mortos.
Neste domingo, mísseis destruíram depósitos de combustível do porto de Odessa e uma refinaria de petróleo em Poltava, que fica em uma região central da Ucrânia. Em entrevista a uma emissora de TV americana, o presidente Volodymyr Zelensky acusou o Kremlin de cometer genocídio. Indeed, this is genocide and extermination of all these nationalities. A ONU afirmou que as acusações levantam questões sérias e perturbadoras sobre possíveis crimes de guerra e pediu que as evidências sejam preservadas. O Ministério da Defesa da Rússia negou todas as acusações e disse que as imagens de civis assassinados eram forjadas. Pois é, gente com os braços amarrados, né, as mãos nas costas e pessoas que levaram tiros na cabeça. Ele não é gente que foi atingida por estilhaço, pessoas que foram assassinadas. Tiro na cabeça, jogadas em uma vala comum, vários desses corpos vistos lá. As imagens também mostram exatamente isso, as mãos amarradas, né, para fora da terra, pessoas pela rua, então você vê outras caminhando, área completamente destruída ali em Bucha, pertinho de Kiev, mas com as pessoas, os corpos desses civis pelas ruas. No entanto, a Rússia diz que se trata de imagem forjada. Já os ucranianos, e ali, mais uma vez, a gente fala de guerra de narrativa, só que a imagem é muito forte acima de tudo, né? Forjada como, exatamente? É uma montagem? Montagem? Como se daria essa montagem? Como que eles forjaram? E os próprios ucranianos pegaram cadáveres de amigos, de pais de família, amarraram as suas mãos e colocaram esses cadáveres nas ruas. Bom, a guerra realmente, geralmente, traz consigo imagens de selvageria. Não é muito factível que isso tenha acontecido, especialmente num conflito que a gente está vendo aí, alvos civis sendo atacados o tempo todo pelo exército russo. Faz muito mais sentido. A gente sabe que há uma guerra de propaganda e que não há lado bonzinho nessa história, mas faz muito mais sentido a versão de que esses civis foram atacados pelo exército russo do que essa alegação de que as imagens foram forjadas. Bom, de qualquer maneira, tem 44 pessoas que não estão nem aí para isso tudo na cidade de Santos, porque são os novos milionários da Mega Sena. Nossa, essa história, hein? Pois é um bolão feito por funcionários de uma empresa da cidade. Esse bolão ganhou o prêmio de mais de 120 milhões de reais. Cada participante vai levar para casa 2.700.000 reais. É muito doido, porque é muita grana, né? Pô, quase 3 milhões, mas se você for ver, você não compra um apartamento em frente à praia no Rio de Janeiro. É isso, gente, eu não ia querer gastar minha sorte com isso só, não. Ia esperar outra oportunidade. Pra ganhar sozinha. Não dá pra parar de trabalhar, dá? Então... Não dá. Dá se você tiver uma vida remediada ali, né? Sem... Não dá pra parar de trabalhar. Mas você não vai ter uma vida de magnata. Não. Parando de trabalhar com 2 vai milhões. Vai quitar um apartamento, ajudar pai e mãe... O que mais? Mas muda Trocar a vida. de carro. Trocar de carro. Não muda a vida. Porque não você muda tem que a vida. guardar um pouco pra... Deus. 2.700.000 reais muda a vida? Se eu juntar tudo que eu tenho na minha vida, se eu vender os alfinetes da minha casa, não chega a essa grana. Tá, mas você vai estar aqui às 7 da manhã do dia seguinte, rapaz. Mas pronto. eu já, digamos que já não vou depender tanto disso. Estarei aqui porque eu quita gosto os do que eu boletos faço, e tal, beleza. Então isso não muda a vida? Não, quitar boleto já melhora muito o sono, por exemplo, né? Você consegue trocar de apartamento. Poxa, isso. Você tá muito amarga. Os caras ganharam 2.700.000. Eu não ia querer gastar minha sorte desse jeito, só isso, né? Ia esperar minha vez, sozinha. Eu estaria felicíssimo gastando minha sorte com esses 2.700.000, hein, Carlinha? Não, adoraria ganhar, mas eu entendi, porque você tem que guardar um pouquinho também para manutenção desses novos bens. É diferente, né? Quando você muda seu de padrão de vida, não acha que você vai gastar o mesmo IPTU do que você gasta do seu apartamento. Você vai trocar de apartamento e aí? Vai pagar com o quê? Com um salário inteiro, de um mês inteiro? Você vai continuar trabalhando só pra isso? Então você tem que guardar um pouquinho. Acaba de ganhar na Mega Sena. Olha, eu ganhei na Mega Sena, então eu preciso de um aumento, porque o meu padrão de vida não vai... mudou. Igual, lembra aquele... que era aquele? Era um promotor de Minas Gerais, da merreca, né? Como é que ele falou? Era merrequinha lá, os 25 vamos mil, lembrar né? dessa história, que era um salário maravilhoso, mas assim, Não, pra ele era um horror, miserê. Ele gastava 20 mil no cartão de crédito e agora, que absurdo, tá gastando só 7. O miserê da Mega Sena. A Sheila ganhando a Mega Sena. Números sorteados, de qualquer maneira. 22, 23... Não. 23 nada. De novo. 22, 35, 41, 42, 53, 57. Vou repetir.
22, 35, 41, 42, 53 e 57. Faltou um detalhe muito importante dessa Vou história. chegar lá. Tem uma matéria no G1, que a gente estava até comentando fora do ar, que tem a sua graça, mas é muito triste. Que consta que quem ficou de fora do bolão da empresa tá aos prantos. Os caras estão pelos corredores, carinha, chorando de boca aberta. Essa sou eu, né? No dia seguinte. Enfim, os caras estão arrasados porque eles tiveram a chance de ganhar essa bolada e dançaram, não ganharam nada. Isso é um pesadelo. Porque você vai ter que trabalhar o dobro, né? E quem não tem essa ideia de, ganhei 2.700.000 e venho trabalhar no dia seguinte? Nada, tem muita gente que vai trabalhar, vai arrumar outro emprego, sei lá. Vai trabalhar em dobro durante uma semana, mas o cara vai todo dia, que ele encostar a cabeça no travesseiro, vai falar, pô, por que eu não entrei? Eram R$20, o que custava? O preço de um PF. Nossa, não tem como se conformar fácil, né? É difícil. Haja terapia. Força aí pra rapaziada de Santos que eventualmente esteja nessa situação e tá nos ouvindo. Vamos falar de campeões? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a lua. Cadê do Flu? Cadê do Grêmio? Cadê do Galo? A gente toca ao longo da programação. Tá bom. Milton Neves, bora! E o Palmeiras no ator da partida. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Megali, que vergonha, hein? O senhor nos bastidores aqui na sexta-feira, não precisa nem ter jogo domingo. Isso é mentira. Palmeiras já dançou, perdeu de 3-1. Não. Entendeu? Não. E aí, vocês perdem de 4. Rogério Ceni foi culpado. Foi. Taticamente, ele botou o time atrás e já fazendo cera com 5, 6 minutos. Foi. Gente, ele errou. Um grande profissional. Mas errou. E o Abel Ferreira, que nasceu com a nuca virada pra lua, acabou revertendo tudo, com 4-0. Não é mesmo? A Carla Bigato também concorda, apesar que ela é italiana, torcedor do Palmeiras, entendeu? E ela tá feliz, é claro. E Sheila Magalhães também, sempre muito elegante, hein? E no mais, o mais importante realmente, além do óbvio em Minas Gerais, né? O galo mais lindo do mundo, ganhou do Cruzeiro, que tá se recompondo, aquele negócio todo, mas ainda tá com cara de, sabe, de cruz preta de Alfenas, o Flamengo hoje, do Flamengo de Varginha. Rapaz, e também do Associação Atlética Bandeirantes de Muzambinho. Tá um horror o time do Flamengo. Ficou inventando japonês à torto e direito, japonês não, português. Para com isso, o Brasil ganhou 5 Copas com nenhum técnico estrangeiro. Mas então, olha, parabéns ao time do Palmeiras, uma vitória histórica, maravilhosa, 4-0. Rogério Ceni taticamente foi muito mal, ele que vem fazendo um ótimo trabalho no São Paulo Futebol Clube. Parabéns também ao Atlético Mineiro, que é o melhor time do Brasil. Parabéns ao Fluminense, né? O Rodolfo Schneider, nosso diretor, estava nervosíssimo no sábado, ouvi. Grande abraço para vocês. De coração. O hino mais bonito do Brasil. Essa frase. Tô falando sério, essa frase, eu já cansei de falar no ar. Essa frase, fascina pela sua disciplina o Fluminense do Lamartino, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. No fim de semana eu escrevi pro Rodolfo, escrevi pro Cristiano Pinho, parabenizando todos os tricolores, e em todas as mensagens falava, amanhã é nossa vez, amanhã é nossa vez. A gente tá rindo aqui, gente, porque cavalo. Rodolfo Schneider é o nosso diretor, é fluminense, né? E o Megali terminou aqui a informação do Milton Neves. É o hino mais lindo de todos, né? Gente, até há pouco tava falando outra coisa. Aqui com o microfone fechado, juro. Já cansei de falar, escudo mais bonito do Corinthians. Nome de time mais bonito, Corinthians também. Uniforme mais bonito, Cruzeiro e Botafogo, empatados. E hino mais bonito do Fluminense, sempre falei isso. Fluminense campeão contra o Flamengo, Minas Gerais, Atlético Mineiro. Rio Grande do Sul, Grêmio, 5º título consecutivo, papagaio. Em Goiás, o Atlético Goianiense foi o campeão.
O Cuiabá foi o campeão no Mato Grosso, venceu o União Rondonópolis. O Brusque bateu o Camboriú e foi campeão pela segunda vez na sua história de Santa Catarina. O Manaus, aquele que havia perdido para o São Paulo na Copa do Brasil, venceu o Princesa de Solimões e foi o campeão do Amazonas. O Curitiba conquistou mais um título paranaense ao bater o Maringá. E na Copa do Nordeste, o favorito Fortaleza venceu o Sport. Parabéns a todos os campeões estaduais e que vem agora a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana. Não tem tempo nem para respirar, no meio de semana já tem jogo. Agora falando especificamente do jogo de ontem, o Milton Neves tem razão. A postura do São Paulo foi lamentável. E essa postura, obviamente, tem o dedo do técnico Rogério Ceni, que fez um belíssimo trabalho durante o Campeonato Paulista, né? Esse time evoluiu demais, chegou em pé de igualdade com o Palmeiras na final, deu a impressão que passaria o trator do Morumbi. Quase fez 4-0, a história poderia ter sido bem diferente, mas entrou com uma postura muito covarde. O Jandrei, não sei se vocês viram o jogo desde o primeiro minuto, o goleiro do São Paulo estava fazendo cera com 2 minutos de jogo, segurando a bola ali até o atacante chegar perto para só então pegar e repor a bola em campo. Fez isso pelo menos umas 3 vezes. Pô, isso não é a postura de um time grande. Por mais que esteja enfrentando uma equipe mais bem armada, né, mais experiente, no próprio estádio, cheio de gente, não tem desculpa para uma postura covarde dessas. Diferente de retranca, né? Falou aqui alguém você pode se defender, não tem problema. Você pode entrar com um time fechadinho. Depois o Corinthians te ensina como faz isso. Mas enfim, isso. Você joga fechadaço atrás, se fecha completamente, né? Não é demérito. Mas é diferente da postura do São Paulo ontem. Não, ontem foi cera. Foi o antijogo. Foi feio. O antijogo. O goleiro se jogando em campo e rolando, porque sabe que quando o goleiro cai na área, o árbitro não tem alternativa que não seja chamar atendimento do russo do que essa alegação de que as imagens foram forjadas. Bom, de qualquer maneira, tem 44 pessoas que não estão nem aí pra isso tudo na cidade de Santos, porque são os novos milionários da Mega Sena. Nossa, essa história, hein? Pois é um bolão feito por funcionários de uma empresa da cidade. Esse bolão ganhou o prêmio de mais de 120 milhões de reais. Cada participante vai levar para casa 2 milhões e 700 mil reais. É muito doido, porque é muita grana, né? Porra, quase 3 milhões, mas se você for ver, você não compra um apartamento em frente à praia no Rio de Janeiro. É isso, gente. Eu não ia querer gastar minha sorte com isso só, não. Esperar outra oportunidade. Pra ganhar sozinha. Não dá pra parar de trabalhar, dá? Então... Não dá se você tiver uma vida remediada ali, né? Sem... Não dá pra parar de trabalhar. Mas você não vai ter uma vida de magnata parando de trabalhar com 2 milhões. Vai quitar um apartamento, ajudar pai e mãe. O que mais? Mas muda Trocar de carro. Trocar de carro. Não muda a vida. Porque não você muda tem que guardar um pouco pra... Deus. 2 milhões e 700 mil reais muda a vida? Se eu juntar tudo que eu tenho na minha vida, se eu vender os alfinetes da minha casa... Não chega essa grana. Tá, mas você vai estar aqui às 7 da manhã do dia seguinte, rapaz. Mas pronto. Eu já, digamos que já não vou depender tanto disso. Estarei aqui porque eu gosto quita os do que eu faço, boletos e tal, beleza. Então isso não muda a vida? Não, quitar boleto já melhora muito o sono, por exemplo, né? Você consegue trocar de apartamento. Poxa, isso. você tá muito amarga. Os caras ganharam 2 milhões e 700 mil. Eu não ia querer gastar minha sorte desse jeito, só isso, né? Ia esperar minha vez, sozinha. Eu estaria felicíssimo gastando minha sorte com esses 2 milhões e 700, hein, Carlinha? Não, adoraria ganhar, mas eu entendi, porque você tem que guardar um pouquinho também para manutenção desses novos bens, é diferente, né? Quando você muda de padrão de vida, não acha que você vai gastar o mesmo IPTU do que você gasta do seu apartamento, você vai trocar de apartamento e aí? Vai pagar com o quê? Com um salário inteiro, de um mês inteiro, você vai continuar trabalhando só pra isso? Então você tem que guardar um pouquinho. Acaba de ganhar na Mega Sena. Olha, eu ganhei na Mega Sena, então eu preciso de um aumento, porque o meu padrão de vida não mudou. Igual, lembra aquele... que era aquele? Era um promotor de Minas Gerais, da merreca, né? Como é que ele falou? Era merrequinha lá, os 25 mil, vamos lembrar dessa história, que era um salário maravilhoso, mas assim, Pra ele era um horror, miserê. Ele gastava 20 mil no cartão de crédito e agora, que absurdo, tá gastando só 7. O miserê da Mega Sena. A Sheila ganhou na Mega Sena. Números sorteados, de qualquer maneira. 22, 23... Não. 23 nada. De novo. 22, 35,
41 42 53 57. Vou repetir. 22 35 41 42 53 e 57. Faltou um detalhe muito importante dessa Vou história. chegar lá. Tem uma matéria no G1 que a gente estava até comentando fora do ar, que tem a sua graça, mas é muito triste. Que consta que quem ficou de fora do bolão da empresa tá aos prantos. Os caras estão pelos corredores, carinha, chorando de boca aberta. Essa sou eu, né? No dia seguinte. Enfim, os caras estão arrasados porque eles tiveram a chance de ganhar essa bolada e dançaram, não ganharam nada. Isso é um pesadelo. Porque você vai ter que trabalhar o dobro, né? E quem não tem essa ideia de, ganhei 2.700.000 e venho trabalhar no dia seguinte? Nada, tem muita gente que vai trabalhar, vai arrumar outro emprego, sei lá. Vai trabalhar em dobro durante uma semana, mas o cara vai todo dia que ele encostar a cabeça no travesseiro, vai falar, pô, por que eu não entrei? Eram R$20, o que custava? É o preço de um PF. Nossa, não tem como se conformar fácil, né? É difícil. Haja terapia. Força aí pra rapaziada de Santos que eventualmente esteja nessa situação e tá nos ouvindo. Vamos falar de campeões? Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a lua. Cadê o do Flo? Cadê o do Grêmio? Cadê o do Galo? A gente toca ao longo da programação. Tá bom. Milton Neves, bora! E o Palmeiras no ator da partida. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Megali. Que vergonha, hein? O senhor nos bastidores aqui na sexta-feira, não precisa nem ter jogo domingo. Isso é mentira. Palmeiras já dançou, perdeu de 3-1. Não. Entendeu? Não. E aí, vocês perdem de 4. Rogério Ceni foi o culpado. Foi Taticamente, ele botou o time atrás e já fazendo cera com 5, 6 minutos. Foi. Gente, ele errou. Um grande profissional. Mas errou. E o Abel Ferreira, que nasceu com a nuca virada pra lua, acabou revertendo tudo, com 4-0. Não é mesmo? A Carla Bigato também concorda, apesar que ela é italiana, torcedor do Palmeiras, entendeu? E ela tá feliz, é claro. E Sheila Magalhães também, sempre muito elegante, hein? E no mais, o mais importante realmente, além do óbvio em Minas Gerais, né? O galo mais lindo do mundo, ganhou do Cruzeiro, que tá se recompondo, aquele negócio todo, mas ainda tá com cara de, sabe, de cruz preta de Alfenas, o Flamengo hoje, do Flamengo de Varginha. Rapaz, e também do Associação Atlética Bandeirantes de Muzambinho. Tá um horror o time do Flamengo. Ficam inventando japonês à torto e direito, japonês não, português. Para com isso, o Brasil ganhou 5 Copas com nenhum técnico estrangeiro. Mas então, olha, parabéns ao time do Palmeiras, uma vitória histórica, maravilhosa, 4-0. Rogério Ceni taticamente foi muito mal, ele que vem fazendo um ótimo trabalho no São Paulo Futebol Clube. Parabéns também ao Atlético Mineiro, que é o melhor time do Brasil. Parabéns ao Fluminense, né? O Rodolfo Schneider, nosso diretor, estava nervosíssimo no sábado, eu vi. Grande abraço para vocês.